Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1. Nós paramos lá na página 46, tá? Falando a respeito da poluição na água. Então vamos lá. Poluentes químicos não causam doenças de forma direta, porém proporcionam grandes danos à saúde a longo prazo, mesmo em níveis baixos de concentração. Esses poluentes acabam sendo consumidos acidentalmente por peixes e se acumulam em seus tecidos. Quando esses peixes são consumidos, essa poluição acaba entrando no nosso corpo. E no futuro, doenças podem surgir a partir dessa alta concentração. E os efeitos dessa poluição no meio ambiente? Constantemente aparecem notícias sobre vazamentos de óleo ou cenas de água poluída perto de fábricas e de áreas urbanas. Devem existir outros exemplos visíveis de poluição da água perto de sua casa. Alguns tipos são facilmente identificados, enquanto outros podem não ser notados até que causem grandes danos. Mesmo que a água de um rio ou lago pareça limpa, ela pode conter um número grande de poluentes. Os efeitos de diferentes tipos de poluição da água são complexos e, em muitos casos, ainda não compreendidos totalmente. Diferentes organismos podem responder de modo distinto para o mesmo tipo de poluição. Alguns têm sua taxa de reprodução e crescimento aumentada, enquanto outros têm seu tempo de vida reduzido, levando à sua morte. Outros fatores, como temperatura, ocorrência de chuvas e a velocidade do fluxo da água, têm influência direta com os efeitos da poluição. Uma coisa é certa: todos os tipos de poluição têm efeitos negativos para o meio ambiente e em diversas formas, tá? Então, eu deixei como sugestão de atividade para a gente ler esse texto. Então, vamos à interpretação desse texto. Qual é o assunto principal desse artigo expositivo? A poluição da água. De acordo com o artigo, o que é poluição da água? É a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos, ou seja, prejudiciais aos organismos, às plantas e à atividade humana. Quanto de massa corporal humana é formado por água? 70% do nosso corpo é formada por água, tá? Além de ser essencial à vida humana, qual é a importância da água para a sociedade? Ela é utilizada para a produção de alimentos, de energia e bens industriais. Contorne o gráfico abaixo que, de acordo com o texto, representa a quantidade de água que cobre o planeta. Como nós vimos, 1/3 do planeta é coberto por água, tá? De acordo com o texto, apesar de o planeta ser coberto por água, não é possível utilizar grande parte desse líquido. Por que isso ocorre? Como nós lemos no texto, o planeta ele tem muita água mais salgada, né? E essa água ela não é própria para o consumo. Ela é imprópria para o nosso consumo. Se o Brasil possui cerca de 13% da água doce do mundo, onde fica localizada a maior parte dessa água? Na bacia amazônica, tá? Olha, quanta poluição.
De acordo com o artigo expositivo, as causas de poluição são separadas em duas categorias: as fontes pontuais e as fontes não pontuais. Observe as imagens abaixo. Qual das duas imagens se refere a uma fonte pontual de poluição da água? A letra A, tá? Eu tenho um induto clandestino, aqui, ó, despejando o esgoto diretamente na água. Qual se refere a uma fonte não pontual? A imagem B, tá? A gente ainda tem os tipos de poluição apresentadas no artigo, tá? Então, nós temos a poluição sedimentar, que ocorre com o acúmulo de partículas em suspensão vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios. Nós temos a poluição biológica. Acontece com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais. Poluição térmica ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema é aumentada ou diminuída, tá? E eu ainda tenho a poluição química. É gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos, tá bom? Vamos lá, página 49. O que a ingestão de água contaminada pode causar aos seres humanos? Consequências graves, né? Sérios problemas relacionados à saúde dos seres humanos, de modo que eles podem desenvolver doenças como febre tifoide, cólera, hepatites, disenteria, tá? E o pólio. Releia este trecho do artigo. Outros fatores como temperatura, ocorrência de chuvas e a velocidade do fluxo da água têm influência direta com os efeitos da poluição. Uma coisa é certa: todos os tipos de poluição têm efeitos negativos para o meio ambiente em diversas formas. Quais são as consequências da ocorrência excessiva de chuvas nas cidades? A gente vê tantos problemas, né? O aumento das chuvas pode causar destruição por meio de inundações e desbarrancamentos, tá? Eu posso ainda, nos grandes centros, né, provocar alagamentos que podem chegar no nível de água muito alto, isso causar um problema sério, né? Não é perda de bens materiais do carro, ou a pessoa fica presa ali naquela inundação. Tudo isso acontece pela falta de estrutura do escoamento dessas águas das chuvas. Então, quando a chuva vem muito forte, não tem uma estrutura para suportar, então acaba alagando as ruas. Algumas leis foram elaboradas por determinados governos a fim, de auxiliar na diminuição da poluição das águas. A quem essas leis são destinadas? Às indústrias, hospitais e áreas de comércio. De que forma essas leis tentam minimizar o problema da poluição das águas? Elas visam controlar como despejar, tratar e monitorar os efluentes descartados por instituições ou empresas, tá? O artigo expositivo que você leu apresenta um registro formal, tá bom?
É uma linguagem mais adequada, mais rebuscada, de acordo com as normas gramaticais. Mesmo cobrindo mais de 3/4 do planeta, cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos, água salgada, sendo impróprio para o uso. A água doce representa apenas 2,7% do total, mas 2,4% do total está situado em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas galerias, e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. No Brasil, temos cerca de 13% da água doce disponível em todo o mundo. Olha que riqueza! Com a grande maioria, 73%, localizada na bacia amazônica. Durante a leitura, é possível identificar diversos dados numéricos. Qual é a importância de informações como essas em um artigo expositivo? Esses dados numéricos divulgam e comprovam as informações apresentadas no texto, conferindo-lhe mais credibilidade, tá? Identifique e transcreva os seguintes elementos do artigo expositivo. Título do artigo: Poluição da água. Tipos, causas e consequências. Linha fina. Há vários tipos, eu tenho o título, logo embaixo do título eu tenho a linha fina, que vai ampliar as informações que foram identificadas no título, tá? Há vários tipos e categorias de poluição da água. Conheça suas causas e saiba como evitá-los. Onde esse artigo foi publicado, gente? Num site, tá? Acerca das características do gênero artigo expositivo, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O texto é dividido em blocos, organizados por intertítulos que destacam determinadas informações, orientando o leitor para o que será abordado. Verdadeiro. Trata-se de uma narrativa que apresenta personagens principais, sendo eles protagonistas e antagonistas. Falso, não é narrativa, não conta uma história. Pode ser veiculado em jornais, sites e revistas. Verdadeiro. O texto é escrito em primeira pessoa e o autor faz um relato de acontecimentos pessoais. Falso. O autor apresenta informações sem expressar sua opinião. Verdadeiro. Que atitudes devemos ter para colaborar com a diminuição da poluição da água, gente? Fazer o descarte correto do lixo, né? Dessa forma do esgoto, não vai poluir a água. O artigo expositivo é um gênero que divulga informações acerca de determinado assunto. Ele pode ser publicado em livros, revistas, jornais e sites da internet. Agora vamos ver aqui na página 51 o uso do verbete. Estrutura do verbete, tá? O que é o verbete, gente? É a palavra que é colocada dentro de um dicionário e dessa forma ela assume vários significados, ela possui vários significados, sentidos, tá? Como, por exemplo, nós estamos vendo aí o verbete língua. Então, eu tenho primeiro a separação silábica, é um substantivo feminino, tá? E na anatomia, o que significa? Órgão muscular alongado, móvel, situado no assoalho da cavidade bucal e que serve para sentir os sabores, para auxílio da mastigação, deglutinação e articulação dos sons.
2. Qualquer coisa que lembra a forma desse órgão, língua de fogo. Então, esses numerozinhos aqui estão indicando o sentido da palavrinha que a palavrinha pode adquirir, tá? Sistema de símbolos convencionais orais, por meio dos quais os seres humanos, como membros de um grupo social e participantes de sua cultura, comunicam-se e expressam pensamentos, desejos e emoções. Idioma. 4. O léxico e a gramática próprios de uma época, de um escritor, de uma região, de um grupo profissional. A língua dos simbolistas. 5. Pessoa que serve de intérprete. Então, olha quantos empregos eu tenho para essa palavra, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dobrar a língua significa retirar ou corrigir o que disse. Não falar a mesma língua significa que uma pessoa tem interesses diferentes da outra, tá? Não ter papas na língua, falar sem rodeios. Todo verbete de dicionário é iniciado pela palavra que é definida e explicada. Essa palavra é chamada de cabeça ou entrada do verbete. Qual é a entrada do verbete acima, gente? Língua, tá? Como essa entrada se diferencia das demais palavras do verbete? Pelo tipo de fonte empregado, nesse caso, a palavra está em negrito. Então, aqui, ó, a palavra está mais escurinha, a gente chama de negrito, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade as páginas 52 e 53, ok? Muito obrigada pela atenção. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.